Hello! Hello! A gente vai falar hoje de Virginia Woolf. As pessoas têm um frisson com a Virginia Woolf. Eu acho que são aquelas figuras misteriosas da literatura que tem uma aura sobre a Virginia Woolf, o fato de que ela se matou. Eu nunca tive uma relação, aquele momento, Faustão, eu nunca tive uma relação com Virginia Woolf, não. Pensar muito nela e admirar muito, depois que eu li e vi As Horas. E daí eu comecei a pensar quem era a Clarissa Dalloway, e daí eu fui ler Mrs. Dalloway há muito tempo atrás, e daí revisitei esse livro agora com Panda. Com essa tradução maravilhosa. Com essa tradução maravilhosa do Mário Quintana, comprei um sebo muito feliz. Pode ser um livro pra você ler várias vezes, de repente, em várias fases da sua vida, sabe? Sim. E ele é super curtinho, ó. A gente vai deixar o link aqui embaixo, tanto de Mrs. Dalloway como de Orlando, pra você comprar, você não paga nada mais por isso, ajuda a gente a tomar, de repente, um café com açúcar melhor, um adoçante, um açúcar mais caro, tá? Ela morreu muito nova, né? Ela morreu com 57 anos, cara. Ela morreu com 57 anos, ela se suicidou, né? Eu acho que é bem famoso o suicídio dela, porque ela botou pedras nos bolsos e... Que é uma das cenas mais cu na mão das horas. Nicole Kidman mereceu aquele Oscar. Nossa, maravilhosa. Eu tentei viver essa heteronormatividade nossa de cada dia. Eu tentei, entendeu? Não trazer literatura queer de novo. Mas aí eu trouxe Orlando, que no caso é literatura queer, é um livro queer da Virginia Woolf, aí conta a história da Orlando. É o livro que fez a Virginia Woolf, por assim dizer. Ela lançou ao mesmo tempo Orlando e Ao Farol. Foi depois desses dois livros que ela alcançou o status de ser a Virginia Woolf. Ela foi a Virginia Woolf em vida, né? Ela foi a Virginia Woolf em vida. A Vita Sackville, alguma coisa, Vita Sackville West, que é pra quem essa biografia é dedicada, ela era mais famosa no sentido da grana. Mas a Virginia Woolf era conhecida por ser um expoente da literatura. Todos os livros da Virginia Woolf, eles têm um pensamento sobre a forma, eles têm um pensamento sobre o tempo. A Virginia Woolf não era uma escritora que simplesmente sentava e contava uma história. Tudo dela tinha um motivo, tinha um porquê, ela estava problematizando diversas coisas e mesmo que todos os livros dela tenham uma forma muito diferente, você consegue ver alguns problemas que ela coloca em todos eles, como por exemplo, a diferença entre o tempo vivido e o tempo do relógio, completa e total fluidez das identidades sexuais e das identidades de gênero, mesmo em Mrs. Dalloway. É que aqui, gente, o protagonista, ele começa Orlando menino e termina Orlando menina. É uma coisa bem... E ele é revolucionário, né? E ele vive 300 anos. Essa aqui é uma biografia fantástica da Vita Sackville West. Ela te dá cada porrada com relação às identidades de gênero e o que se espera de uma mulher aqui. Que eu vou dizer pra vocês, é uma leitura que eu gostaria de ter feito com mais calma, porque é simplesmente incrível. Virginia é um dos expoentes do feminismo da época dela, como uma figura fundamental de um movimento feminista. Acho que Mrs. Dalloway, especialmente todo mundo já leu, né? Que é a Clarissa Dalloway, uma mulher da burguesia londrina, que vai fazer uma festa. Então esse livro se passa em um dia. Ele inaugura uma vibe de fluxo da consciência, que é você vai e volta, e ela não te dá esse tempo. Ela vai e volta sem qualquer corte na narrativa, e você que se vira. Eu confesso, estava falando pra Tata, que eu não achei um livro super simples, eu não achei um livro, nossa, estou lendo uma... Não, pra mim foi um livro mais denso, foi um livro, apesar de ser pequenininho, eu demorei um pouco mais, porque eu queria realmente entender o que ela estava fazendo, e ela faz uma sanfona sem você saber como ela tá fazendo isso, assim. E nessa história, a Clarissa vai e volta pro passado, pros eventos, pras pessoas. Existem alguns livros famosos, no sentido de bem conhecidos, que são inspirados... Maravilhoso, no sentido de bem conhecidos. Não, porque tem vários livros que são inspirados em Mrs. Dalloway. A ideia de um dia só, esse fluxo da consciência. Mas alguns deles são As Horas, do Michael Cunningham. Mega dito, né? Que é um dia na vida da Clarissa, não a Dalloway. Tem Curtindo a Vida Doidado. O
o meu favorito, óbvio, que é Single Man, Um Homem Só, conta a história, muito do legal. Sherwood. O Sherwood, jovem rapaz, em 1929, que é quando o Sherwood vai pra Berlim, ele tem 24 anos. Dá uns 2 anos, 3 anos, ele lança o Memorial, que é quando o Sherwood se torna um escritor famoso de fato. O segundo livro dele, ele já tinha lançado All the Conspirators. Mas, enfim, e aí ele lança o Memorial, e com o Memorial ele se torna um escritor famoso. E aí ele começa a ser publicado pela Hogarth Press, que era do Leonard e da Virginia Woolf. E aí o Sherwood conhece a Virginia Woolf, o Sherwood é assim, fanboy da Virginia Woolf, ele tá como, eu vou conhecer a Virginia Woolf, só que ela foi escrota com ele. E aí ele passou anos assim, a Virginia Woolf foi uma escrota, ele ficou muito magoado, a Virginia Woolf foi uma escrota, porque ele sentiu que ela tava sendo assim, como ele era um escritor mais novo e ela era Virginia Woolf. Soberba, né? Soberba, só que não, depois de anos ele foi descobrir que a Virginia Woolf, ela simplesmente, tinha depressão, tá? Ela era ela, entendeu? Ela era daquele jeito dela, ela era meio etérea, ela não era muito mundana, né? Ela não era de conhecer as pessoas e ser das pessoas, demorava um tempo pra ela. E aí, de fato, depois de um tempo eles se tornaram conhecidos, amigos e muitos anos depois, tá? Porque Single Man é da década de 60, se eu não me engano de 1964. Ele escreve Single Man, que ele chama, que é a obra-prima dele, e é a obra-prima dele, inspirado em Miss Dalloway e dedica a Virginia Woolf. Eu achei maravilhoso isso. Eu acho 25 de janeiro, a gente põe aqui embaixo se eu estiver errado. Eu acho que ele é aquariano, entendeu? O aquariano, gente, ele tem essa situação. 25 de janeiro? É. Ela é aquariana. Ele é aquariano, ela tem essa situação, gente. Você tem que lidar com o aquariano de outra maneira. Porque ele tem um mundo, uma lógica própria, um negócio ali, que entendeu que... Beijo, mãe. Gente, entendeu isso? A gente vive com o aquariano, mora com o aquariano. Tatiana mora com 2 aquarianos, ela sobrevive dia a dia. Porque lidar com a aquariano é sobreviver. De repente ele tava num dia que ela tava, entendeu, em outra situação. E tem um escritor que tá famosinho agora, que é o Patrick Ness, que um dos últimos livros dele foi Release, que também é inspirado em Miss Dalloway. Ela lançou o Dalloway em 25, Orlando em 28, e a Hogarth Press, ela abriu com o marido em 1912, inclusive ela publicou T.S. Eliot. Não era pouca coisa. Eles eram muito amigos. Eles eram muito amigos. T.S. Eliot também era. Eu tenho um ranço com T.S. Eliot. Por quê? T.S. Eliot. Sei, tem um rancinho. Mas Mas a Virginia Woolf e o Leonard Woolf. Mas ele era legal, esse menino. Não, mas ele não obrigava ela. Só de você ter um homem. Você tá achando bom. Não tá entendendo. Ele é bom, ele é legal. Olha só, só de você ter um beijo, homem. Leonard. Em 1920. Que não obriga a menina a transar com ele. Exatamente. Leonard. Será que ele não era gay? Ele não só não era. Ele não só não obriga ela, como ele não usa isso contra ela e ele cuida dela. Tanto que quando ela se suicidou, ela deixou 2 cartas. Uma pra ele e uma pra irmã, a Vanessa. Que cartas muito bonitas, inclusive. Procurei no Google. São muito bonitas. Porque assim, se ele obrigasse, ela estaria do lado dele, entendeu? Que era o que acontecia geralmente. Mas suspeita-se que o casamento deles nunca foi consumado. Eles casaram no início do século XX, tipo 1911. E a própria Virginia Woolf, tirando alguns namoricos de juventude, aparentemente ela não teve. Eu ia fazer uma piada muito ruim. Tu sabe já, né? Não, mas continua. Virginia. Ela só, parece que o único caso sério dela mesmo foi com a Vita Sackville West. E eu gosto desse pessoal, eu adoro esse pessoal. Um aluno meu me perguntou por que eu estudo literatura da década de 20. Contei pra Marina. Por que putaria, gente? Porque esse pessoal, ele tinha uma coisa com eu. Então tem esse negócio de diário. E eu sou fofoqueira. Adoro diário. Então tem muito diário pra eu ler, muito diário. Aliás, Orlando, ela é uma biografia fantástica, mas tem várias coisas aqui que eu ficava, essa fofoca eu sei ali no diário do Sherwood. Mas a gente tem visto a Sylvia Plath, que é uma famosa do diário, né? E foi lançado agora, né? Foi. Relançado, lançado? Foi relançado. Porque conseguiram algumas das partes que o marido dela editou, censurou, queimou, enfim. Mas aí voltando, só teve a Vita Sackville West. E mesmo a Vita Sackville West, ela fala pro marido em cartas que ela e a Virginia só devem ter ido pra cama tipo umas 2 vezes, assim.
ela não era muito chegada nesse negócio de mas sexo. tá bom também, né, gente? Na biografia dela, que é uma biografia muito boa, Na Medida da Vida, ou A Medida da Vida, do Herbert Madden, um crítico literário estudioso de Virginia Woolf, ele fala que ela foi sexualmente abusada pelo irmão, né? Então pode ser que isso tenha a ver com isso também, com certeza. enfim. Não é que a vida sexual da Virginia seja relevante, mas a gente é fofoqueira. Sim, a gente é historiadora. E daí eu achei isso uma curiosidade legal também. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela e o Leonard tinham assim, tipo, tanques de gasolina no porão, porque se os nazistas ganhassem, eles iam atirar fogo neles. Porque eles eram judeus, né? Mas eu achei curioso, né? Você tem uma porrada de gasolina, mas daí ela pega a associação. Mrs. Dalloway é uma fusão de 2 contos, tá? Mrs. Dalloway em Bond Street e o Primeiro-Ministro, que o Primeiro-Ministro inclusive nem foi finalizado. Esse é um livro muito louco, a gente até falou num vídeo de hábitos de leitura. Então é uma coisa que a gente não tem botado esse card aqui, mas a gente vai botar, o 2018 vai mudar. A gente tava comentando que a gente gosta de, tipo, ir dormir e finalizar um capítulo. E isso é uma agonia pra mim, não tem! E daí eu botava o marcador assim, bem aqui, ó, sabe, assim, deitadinho. Isso foi uma agonia pra mim. E daí, quando eu fui entender que eram 2 contos, eu entendi um pouco melhor. Foi uma agonia, não vou negar. Mas assim, a Virginia Woolf, ela fala muito sobre identidade de gênero, mas não esqueçamos... Gênio? Gêneros. Identidade de gênero. Não esqueçamos que a Virginia Woolf era uma escritora conservadora, tá? Ah, sim, ela era uma dama da aristocracia de Londres, ela né? Era uma dama da... Ela tinha umas coisas assim maravilhosas que ela falava pelas empregadas. Não, mas em As Horas mostra bastante, assim, né? Não, e assim, mas ela falava... Ela via os criados... Ela via os criados como um fardo. Era um fardo no sentido de que ela entendia que a ideia de aristocracia, a ideia de que tinha gente com mais dinheiro, com menos dinheiro, é uma coisa que surgiu antes dela, mas que por isso, e que isso criou essas pessoas ignorantes e que ela era obrigada a ter que aturar essas pessoas ignorantes, entendeu? Virginia Woolf era poesia, mas não era poesia. Não, ninguém é. O próprio Herbert Madden, ele fala que num afã de você trazer esses escritores, que são os escritores da geração Bloomsfeld. É isso aí mesmo. A gente põe aqui. A Virginia Woolf, ela foi na década de 60, porque essas traduções até que a gente tem aqui são da década de 60, elas começam na década de 60. Virginia Woolf é uma escritora que tem quase toda a obra dela traduzida aqui pro Brasil, porque há um resgate da academia desses escritores. Ela é bem estudada, né? Da Virginia Woolf, dos escritores que foram publicados pela Hogarth Press, porque nessa época já não existia mais a Hogarth Press, porque o Leonard já tinha morrido, né, gente? Leonard também não viveu pra eles não tiveram filhos? Não tiveram filhos. Se o casamento não foi consumado, qual podia ter filho? Burra, gente, desculpa. E aí ela foi alçada a vários textos, assim, Virgínia marxista, Virgínia dos pobres, Virgínia inclusive não gostava de pobre. Aqui, ó, ela é a Clarissa. O Septimus, que é o meu personagem nesse livro, era assim, bem longe de mim, né? Pra caramba. Fica bem longe de mim, que eu não sei o que você tá fazendo, a guerra já acabou, dá teu jeito. Para de sofrer aí. Ela tá preparando uma festa, como a gente falou, né? E vai revisitando, e daí eu adoro que tem umas passagens que, mas eu preciso fazer a festa. Tipo assim, fazer a festa era mais importante do que qualquer coisa. Então tem uma agonia dentro desse livro de que a festa tem que ser perfeita, de que a festa tem que ser feita. Logo no início ela atravessa a rua pra não ter que cruzar com o Septimus e com a esposa dele. Porque a guerra já acabou, tudo já... A Miss Dalloway, ela é um retrato dessa burguesia londrina, e nesse sentido um escritor como o Sherwood, ele realmente bebe muito de uma fonte Virginia Woolf, porque os dois têm a ideia da autoficção, né? Os dois trabalham muito a ideia da autoficção. Miss Dalloway é autoficção, mas essa ideia de como são essas pequenas ficções todo dia, que são reelaboradas, que são retraduzidas, que são repassadas, que formam um determinado tecido social. No caso da Primeira Guerra Mundial, que é o caso da Miss Dalloway, você tinha uma narrativa depois do evento, que era a narrativa do herói, e o problema é que os heróis da guerra não se identificavam com a narrativa do herói. Como o Septimus. A galera que nem a Miss Dalloway, que é
Gente, já acabou, vamos superar isso, entendeu? E vamos fazer festa. Então é um retrato dessa burguesia londrina, e é muito legal reparar essa incompatibilidade, né? Da história dela, do sofrimento dela com o sofrimento dele, que são coisas completamente diferentes. Tem uma multiplicidade, assim, de sentimentos, né? Eu acho, é uma narrativa bem complexa, eu achei, de mergulhar nessa coisa contraditória. E a festa é uma agonia. Porque ela vai se aprofundando, mas eu tenho que fazer a festa, mas a festa tem que ser perfeita, mas será que fulano vem? E é uma coisa assim muito que vai te trazendo, que eu acho que nas horas que era Meryl Streep, né, nesse sentido. Tem uma coisa muito... Ela era a Clarissa Delano. Tinha uma coisa muito... A cena dos ovos, né, é inesquecível pra mim, né? Ela quebrando os ovos e daí revisitando o passado, mas ela tinha que quebrar os ovos e... Eu até acho que é uma coisa muito feminina, de repente, não sendo... De repente pra época, né? Uma coisa muito feminina. Você ainda tem que deixar tudo de pé e manter as aparências e... Sim, o Anjo do Lar, né? A ideia do Anjo do Lar, que era assim um livro de poesias, alguma coisa assim, e que a Virginia Woolf dizia que era modelar para a identidade feminina, que era a ideia de que a mulher ela é quase um ser etéreo, ela é quase um ser espectral, que não tem desejos, que não tem vontades, que não tem problemas e que vive pra cuidar dos outros e da casa. Nesse sentido também é uma puta crítica e a ideia do Anjo do Lar, né? Ela teve algumas palestras e alguns eventos em que ela falava do Anjo do Lar. Orlando, gente, é uma biografia fantástica e, como eu já disse, ela tá dedicando a Vita Sackville West. Ele é um livro de literatura queer, por alguns motivos. Primeiro, pelo fato que você tem um personagem que em um determinado ponto da vida se torna mulher. Ele era homem, Orlando é nascido homem, permanece homem até os 30 anos de idade, e quando ele é embaixador em Constantinopla, por passe de mágica, ele se torna mulher. E assim permanece até o final da vida dele, e o final da vida dele é com 36 anos. Mas veja bem, a vida dele começa em 1500 e bolinha, e termina em 1928. Orlando vive quase 400 anos. E o mais engraçado é que todo mundo que vive com Orlando vive quase 400 anos também. Porque do nada ele encontra umas pessoas que ele encontrou em 1500 e bolinhas. Eu não sei nem como manteve os reis, porque a ordem dos reis tá certa. Tudo bem, ninguém questiona o fato de eles terem quase 400 anos. Ninguém questiona o fato de Orlando ter virado mulher, ninguém questiona nada. Mas só por isso ele já cria uma estranheza de gênero, que já poderia ser, só por isso já poderia ser considerada literatura queer. Mas queer, gente, eu não sei se vocês sabem, é uma palavra do inglês, era muito utilizada pelo menos no início do século XX, para denominar pessoas homossexuais, era um xingamento. E aí pessoas como o Isherwood transformaram isso em algo deles, eles tomaram isso pra si. O Isherwood, ele populariza o uso da palavra queer pra se referir à homossexualidade, pra se referir a próprio gênero literário que tá lidando com isso. Mas a palavra queer, ela vem do estranho, significa estranho, significa provocar estranheza. E nesse sentido, ela também provoca estranheza com a mistura de gêneros que ela faz. Porque isso aqui é claramente literatura fantástica, à medida que ela tá fazendo uma biografia de uma pessoa que viveu 400 anos e que, à medida que você tá fazendo uma biografia, essa pessoa tem que ter existido, mas óbvio que o Orlando não existiu. Mas ao mesmo tempo ela também é uma biografia de uma pessoa real, que é a Vita Sackville West. E tá se utilizando do gênero de biografia da era vitoriana, que é século XVIII, início do século XIX, e ela tá fazendo uma piada com isso, o que cria a estranheza do livro. Ele foi escrito por vários motivos. É uma biografia pra Vita Sackville West, que é ao mesmo tempo uma homenagem a ela, mas meio que uma vingancinha, porque ela largou ela. Mas sempre tem um recalque. Ela é etérea, mas não tanto. Virginia tá lá, mas tá aqui também. É engraçado, porque ela fala o tempo todo das pernas do Orlando. Todo mundo fala o tempo todo das pernas do Orlando, mas porque ela falava o tempo todo das pernas da Vita. Tem uma carta que ela mandou pro T.S. Eliot. Gente, eu sou muito fofoqueira. Adoro carta. É assim, a Virginia Woolf mandou uma carta pro T.S. Eliot, o T.S. Eliot mandou uma carta ali pro Alden, o Alden mandou uma carta ali pro Sherwood, é um telefone sem fio do caralho. E daí ela manda uma carta pro T.S. Eliot falando da Vita Sackville West, em que ela fala a melhor qualidade dela está entre as pernas. Aquelas pernas que sobem tão languidamente, tão graciosamente, até juntar-se nos quadris.
Virgínia não era boba. Quando ela explora essa questão da biografia, do gênero da biografia, o fato de que o Orlando vive 300 anos e a sátira, né, da biografia vitoriana, do qual o pai dela era um expoente, ela tá apontando da diferença entre o tempo vivido, que é subjetivo, porque o Orlando pode ter vivido 300 anos em séculos, mas pra ele viveu 36. E ela tá falando de gênero aqui também, o tempo todo. O tempo todo. A Virginia Woolf não é uma escritora que eu particularmente goste muito. Eu gosto muito de Miss Dalloway e eu gosto muito de Entre Atos. Mas particularmente, pessoalmente, eu não sou uma grande fã de Virginia Woolf, até porque eu acho ela muito conservadora. Mas as pessoas têm um frisson com ela, né? Mas eu acho que grande parte desse frisson com ela também vem de uma leitura que já vem da década de 60, que é isso que Herbert Mather fala, que quando ela foi resgatada pela academia, se colocaram 365 títulos em cima dela que não necessariamente correspondiam a ela. Entendi. Mas, mesmo ela não sendo uma escritora da qual eu pessoalmente gosto muito, Miss Dalloway é um livro que eu já li e reli várias vezes na minha vida. Inclusive essa edição do Mário Quintana. Do Mário Quintana. Porque eu não gosto muito de poesia, mas eu tenho alguns poetas que são do meu coração. Mário Quintana é um deles. Eu comprei esse livro exatamente porque era a tradução dele. Me perguntaram uma vez aqui em algum vídeo do Panda sobre a tradução dele de Miss Dalloway e que era muito truncada. Não é a tradução, é o livro. O livro é truncado. E eu pessoalmente prefiro ler a Virginia Woolf traduzida do que a Virginia Woolf original. Ela não é uma escritora pras massas. E ela fazia questão disso. Novamente, não gosto, mas ela era uma puta escritora, ela era do caralho. Ela conseguia trazer na literatura determinados temas, Virginia Woolf conseguiu fazer uma coisa que é muito difícil na escrita. Todos os livros dela têm uma forma diferente. Todos os livros dela têm uma forma diferente. Legal, né? Todos, ela não tem um livro igual ao outro. Ela tinha uma relação muito forte com a narrativa, com a forma narrativa, com a complexidade da narrativa. Ela tem uma fama de desenvolver o idioma inglês, né, através da literatura, e só por isso ela já tem que ser louvada. Mas eu também acho que tem um frisson over a respeito dela, que as pessoas têm um frisson, né, dela, da Virginia, não da literatura dela, que eu acho que a gente precisa repensar. Exatamente. Novamente, não é porque eu não gosto, mas ela é muito boa. Ela realmente ela é uma das melhores escritoras do século XX. Mas quando a gente lê Virginia Woolf, vamos ter um pouquinho mais de cuidado, que Virginia Woolf ela não queria ser pra todo mundo. Isso. Então, determinados títulos não são pra ela. A literatura dela é foda, mas ela é contida dentro de um espaço, e ela é contida dentro de uma narrativa, e ela é contida dentro de um objetivo. E não é porque também a Virginia Woolf era conservadora ou porque a Virginia Woolf achava as massas ignorantes. Porque ela é uma mulher do tempo dela, né? Exatamente, ela é uma mulher do tempo dela, da criação dela, de tudo dela. Mas a gente não pode descontextualizar isso. Exatamente, a gente não pode descontextualizá-la. Combinado? Tá bom? Conta pra gente se você leu, senão eu vou deixar todos os links que a gente falou aqui embaixo. Você não paga nada, mas por isso ajuda a gente a beber de repente um suco de laranja natural. Ó, natural? Aqui do bom, Max do bom. Vou poder comprar Max do bom. Conta pra gente, ó, a gente tá no projeto Panda Clássicos, mês que vem, a Tiana não se aguenta. A gente vai começar o nosso projeto LGBT, que é o outro lado da moeda do Oscar Wilde. Eu tô muito louca pra começar a ler esse livro. Eu não li, mas ela já leu, ela que determinou todos os livros. Porque eu não posso opinar, só tô que nem a Glória Pires. A gente vai deixar o link desse livro aqui embaixo também. A gente vai ler ele em março, vai falar sobre ele em março. O próximo Panda Clássicos vai ser em março, abril, maio. E a gente vai ler... A Casa dos Espíritos. Então, em maio, a gente vai ler a Isabel Allende e a Casa dos Espíritos. Vai estar tudo aqui embaixo, beleza? Então tá. Beijos.